Boa noite a todos. Então, bem-vindos aqui a esta nova live que eu vos trago, onde hoje vou receber então aqui o Miguel Sevilhano. Hoje vamos ter aqui uma live super interessante. Estou só aqui, ok, está garantido, está aqui tudo a correr como deve ser, ok. Hoje então vamos falar sobre o resgate da essência do homem, ok? E já temos aqui o Miguel, então vamos receber aqui o Miguel, espera aí. Ora, aí está. Miguel. Bem-vindos a toda a gente, já está aqui a entrar. Vamos ver. Espera aí. Ora, aí está. Uau, Alô, olá Miguel, boa olá, noite, boa noite. Boa noite, Alicia. bem-vindo, E boa noite a todos. tudo bem? Tudo ótimo. Espera aí que estava aqui a cair. Então, antes de mais, gratidão por teres aceitado aqui o meu convite de vires falar aqui sobre este tema. Acho que é aqui um tema super interessante e muito pouco falado, Hum. e eu gosto sempre de trazer coisas pouco faladas aqui a estas lives. Então, antes de mais, para quem não te conhece, queres-te apresentar, Miguel? Pode ser, pode ser. Eu sou o Miguel, ahm, sou um humano a tentar resgatar a minha essência, ahm, a tentar equilibrar cada vez mais a minha expressão, a minha conexão comigo, os meus traumas e, e isto tem sido, vem de um caminho de ter entrado nas terapias e começar a ser terapeuta de massagem e, e a ter descoberto algumas facetas em mim, conseguir um, aproximar-me de outras pessoas, conseguir sentir pessoas de uma forma diferente. Isto também me fez começar a perceber que eu tenho uma percepção diferente um, de, de como eu consigo me ligar à minha dor, à dor dos outros, e integrei alguns trabalhos neste caminho. Sou osteopata, trabalho com trauma físico e trauma emocional, e, e há cerca de 4, 5 anos comecei a fazer este trabalho mais direcionado para os homens, e para as mulheres também, porque a minha companheira Zoe faz trabalhos com o feminino e eu integro esse trabalho com práticas individuais nos retiros dela. Por isso também estou muito ligado a este trabalho também da ferida do feminino, se podemos dizer, ou resgatar o feminino sagrado, seja o que for. Por isso também estou muito integrado nos dois trabalhos. Uhum. Que bom, gratidão. Hum. Vocês já ficam a ter uma noção de quem tu és. Eu também vou aproveitar para me apresentar para quem não me conhece. Uhum. O meu nome é Alicia, e eu sou coach e terapeuta de Tantra, sexualidade consciente. Também este trabalho parte do trabalho que eu fiz comigo mesma, também de empoderamento, de ter trabalhado também a parte da minha sexualidade, de reconstruir amor próprio, autoestima, autoconfiança, de reconectar-me com o meu lado feminino. E neste momento estou assim a trabalhar também com outras mulheres e também com homens, também para ajudar nesse empoderamento e para voltarem-se a reconectar também com a sua essência. Hum. Portanto, apesar de nós fazermos assim trabalhos que vêm ou eventualmente com ferramentas diferentes, o fundo é o mesmo, é a reconexão com a essência, não é? Voltar a Hum. quem somos nós, aquilo que é a nossa verdade interior. E agora vou já pegar em algo que tu falaste, em que tu disseste que começaste a ter a capacidade ou permitiste ligar à tua própria dor e depois à Hum. dor do outro. E de facto aquilo que eu sinto nesta sociedade é muito que a dor é quase algo que nós queremos todos fugir, não é? Ninguém quer Hum. sentir dor, ninguém quer olhar para a dor, ninguém quer conectar diretamente com a dor. E de facto o que eu aprendi é que esse caminho em direção à dor, para percebê-la, para integrá-la, para senti-la, para desconstruí-la, não é? É mesmo muito importante portanto esse trabalho que tu fazes, a minha pergunta é, esta questão de ligar-te à tua dor e à dor do outro, quando é que tu começaste a perceber esta importância? Ou Hum. que importância é que isto tem para ti, vamos dizer assim?
A importância é total para compreender o outro, para aceitar o outro, mas também para me aceitar a mim próprio. E quando eu falei nesta conexão com a minha própria dor, vem muito um trabalho e de uma consciência e de uma sensação de desconforto. Ou seja, eu comecei a ver repetições na minha vida que me levavam sempre a sofrimento, e tu disseste uma coisa certa, há uma tendência a fugir da dor, e fisiologicamente o nosso sistema nervoso tem essa função também de arranjar maneiras para nós não sentirmos dor e arranjar formas para que nós não sintamos o nosso corpo assim com dor, porque ninguém gosta de sentir dor. Um, mas eu comecei a entender que batia sempre na mesma tecla em algumas, por exemplo, com relações com mulheres, com a relação com a minha mãe, com a relação comigo próprio, ou seja, havia repetições que me deixavam sempre magoado, não é? E por Uhum. muitas vezes eu tentei sempre arranjar escapes, seja com adições, seja com estilo de vida, seja com qualquer coisa, mas chegou um tempo que eu disse a mim próprio, pá, basta, eu não consigo estar constantemente nesta luta interna, ou a tentar fugir, eu tenho que olhar e sentir realmente o que é que está aqui. E precisei de ajuda, tive Uhum. alguns apoios a nível psicológico, com psicólogos, e aí depois começou o meu trabalho de mecânica, a anatomia, a espiritualidade, energeticamente, como é que isto funciona, como é que funciona primeiro em mim, como é que funcionou em mim, e isto foi-me ajudando a ter ferramentas para melhor ajudar os outros. Ah, mas o trabalho sempre começou em mim próprio. Eu nunca consegui excluir, por mais que a minha vida me direcionasse para certos cursos, certos caminhos, foi sempre de uma busca interna. E uma busca interna para ser mais livre, porque em muitas alturas da minha vida e ainda agora, eu sofro e tenho questões, padrões a virem ao de cima formas repetitivas em que chateiam. E eu senti que é muito bom arranjar ferramentas para trazer clareza, mas também para saber integrar o nosso passado, as nossas feridas, as nossas dores no presente, quase como guias, em vez de tentarmos apagá-las e tentar esconder o que é que está a passar, o que é que se passou dentro de nós. Porque, infelizmente, eu não sei se tu sabes, mas e se souberes, por favor, diz-me como apagar o passado e como descobrir o futuro. Eu acho que é impossível fazer isso. Por isso, eu ainda não descobri, por isso eu tento estar cada vez mais no presente e a tentar lidar com o presente da melhor forma possível. Uhum. Tocaste em dois pontos, aliás, vem-me aqui três coisas à cabeça, que é, primeiro falaste dos capos e das adições, Hum, que nós todos temos tendência para ir buscar, para uma forma de evitar o tal desconforto que tu falas, hum, e que todos nós sentimos, e também o estilo de vida que nós temos nesta sociedade onde vivemos, não é? É muito este consumo rápido, então eu quero apagar este desconforto muito rápido, então eu vou já beber álcool, tomar hum, drogas, comer muito, jogar muito, aquilo que for, dependendo do tipo de adição, não é? hum, Então, e há muita tendência para a sociedade fugir à dor através das adições. hum, A outra é, muito disto que tu estás a falar, dos padrões repetitivos que nós adotamos na nossa vida, das duas uma, ou nós negamos o tempo inteiro hum. que os temos, não é? Que ainda não estamos a fazer esse trabalho, não estamos a olhar para essa dor, para esse desconforto, ou então nós decidimos olhar para eles, e olhar para eles custa, não é? É doloroso. E é, Dói. no fundo, é também olhar, dói, exatamente. E também é um trabalho que eu faço e que já vi que tu também fazes, que é o trabalho com o nosso lado sombra, que é esse lado que nós não nos orgulhamos tanto, que nos deixa sempre mal, entre aspas, a sentir-nos mal. Que é difícil admitir que temos essas coisas em nós e que temos isso para trabalhar. E então, muito desses, aquilo que tu estavas a dizer, se é possível apagar o passado, apagar não é possível, mas é possível nós voltarmos lá atrás para integrar esse passado de uma outra forma, não é? De Hum, ressignificar
como é que aquilo que eu vivi, que eu se calhar só fui capaz na altura de ver determinado ângulo e ficar magoada e ficar sentida, que é como é que eu agora consigo ver esse passado de uma outra forma. Se calhar consigo abrir a minha mente, abrir a minha consciência para conseguir observar uma outra interpretação, uma outra perspectiva, um outro ângulo e voltar a reintegrar dentro de mim, mas também sabendo que eu não posso mudar o passado, ou seja, o que está lá, o que ficou, o que aconteceu, mas também de alguma forma aceitar aquilo que eu vivi e a experiência, a aprendizagem que esse passado me trouxe. E hoje eu posso não querer repetir aquele passado. Ok, então o que é que eu hoje posso fazer diferente? Então pôr o foco no presente para que o futuro possa ser diferente e não Exato. volte a repetir. Eu Não acho que é? há sempre uma mensagem naquilo Ah, que tu estás a dizer e continuando e adicionando aquilo que tu disseste, há sempre uma mensagem do passado. E por mais dolorosa que tenha sido ou que tenha sido um episódio, há sempre uma mensagem, há sempre algo que nós conseguimos exprimer dali, ou para não repetir, ou há sempre um guia. E uhum, muitas vezes não é fácil aceder a isso e fácil agarrar a essa mensagem, à moral da história, ou seja o que for, mas isso requer algum trabalho. Ah, mas há sempre uhum, qualquer coisa que nós podemos tirar de positiva numa história dramática e drástica ou dolorosa. uhum, sem dúvida. Vou pegar aqui num comentário que alguém fez. Parte do comentário nós já comentámos, que eram os vícios, fumar, tomar café. Outra, que contar mulheres umas atrás das outras, que é muito aquela questão de o homem quase que reconhece o seu poder como homem se tiver a capacidade de conquistar várias mulheres. Isto é muito ainda o conceito do macho latino que existe na sociedade, não é? E a minha pergunta aqui é, porque há muitos homens que ainda pensam que isso é a essência do homem. Então a minha pergunta é o porquê de resgatar, o que é a essência do homem para ti? O porquê, aliás, se calhar antes de te perguntar isto, se calhar pergunto ainda que é o que é que tu identificas na sociedade que faz com que o homem não esteja conectado com a sua essência? Começar por aí, se calhar. Uau, essa pergunta é vasta e tu tocaste aí numa coisa interessante que era porque é que os homens, eu só posso falar de mim e também de alguma experiência que tenho nos retiros e de algumas partilhas, mas por exemplo dessa necessidade do homem conquistar muitas mulheres e referiste isso, não foi? E eu a Uhum, certa altura na minha vida tive essa necessidade de conquistar bastantes mulheres e no fundo era para colmatar uma dificuldade de amor próprio. Ou seja, eu tinha que ter essa energia de conquistador, no fundo, para me sentir aprovado. E eu acho uhum, que, acho que a essência do homem vem um pouco de nós não precisarmos da aprovação externa para sermos aquilo que nós somos. Ah, eu acho que a essência vem muito de um lugar de conforto e liberdade, não é? Nós conseguimos estar bem enraizados na terra e conseguirmos comunicar desse ponto. E claro que nós precisamos dos outros e precisamos de viver em comunidade e precisamos da partilha e da interação e da conexão. Eu penso que uma das coisas que tirou a essência do homem é o isolamento. Um, o isolamento emocional do homem, o facto de nós não conseguirmos partilhar exatamente as nossas dores com o mundo, tirarmos estes chavões de como é que tu estás? Está tudo ok? E termos esta carapaça de, de não sentir ou de não querer mostrar. Eu acho que é não querer mostrar porque todo o homem sente. É impossível nós dizermos assim, pá, tu não sentes nada. Não, nós sentimos. Por mais no nosso isolamento e na nossa tristeza, seja o que for, nós temos momentos de sensação. Mas muito por aquele estereotipo de que o homem não chora, o homem não faz, não mostra os seus sentimentos. E eu acho que, eu sinto que muito da essência do homem foi perdida nessa comunicação aberta e vulnerável. uhum. Mas há Sem tantas dúvida, outras sem coisas, não dúvida. é? Isto é um mundo. Também na relação com as mulheres, com a relação com a natureza, por exemplo, como nós dizemos, a mãe natureza.
quanto mais conectados estamos com a natureza, quanto mais temos essa proximidade e conexão com a natureza, com esta energia feminina, nós conseguimos também perceber e ter uma interação diferente, não é? E com a nossa própria energia feminina. E eu acho que isso também foi uma coisa que nos afastou o facto de estarmos tão ah, adormecidos pelas tecnologias, pela forma rápida de viver, como tu disseste bem. Não há tempo para parar, não há tempo para fazer rezos, para fazer ah, mensagens de gratidão. Neste momento estamos a passar um momento dramático no sul de Portugal e porque não todos nós podemos fazer um rezo a isso, percebes? E isto é, no fundo, podemos estar ao serviço do mundo e podemos estar ao serviço da comunidade e não pensar assim, ainda bem que isto não é para mim. Não, por mais que nós estejamos aqui, eu não sei onde é que tu estás, mas eu estou no centro de Portugal. Estou mais ah, perto por- do Algarve agora. Exato. Mas, por exemplo, estás a ver, eu acho que podemos ser abertos e sensíveis a tudo o que está a passar à nossa volta e não tentar ser o super-homem do mundo, mas eu acho que é bom também termos essa interação. Eu acho que já fugi um bocado à tua pergunta, mas eu confio em ti para me Não, estavas a trazeres falar ao. disto. Não, está tudo certo. Está a falar de nós também nos permitirmos e abrirmos também ao mundo, não é? De abrirmos essa conexão com o nosso, ou permitirmos conectar mais com o nosso lado feminino e com a nossa vulnerabilidade também. E aqui aquilo que eu entendo, e vou muito na linha daquilo que tu disseste, mas que como mulher, qual é a minha visão como mulher relativamente a isto? Eu sinto que há duas, vamos dizer, se calhar há mais, aliás, certamente que há mais, mas aquelas mais que eu identifico, duas formas, que é o homem que foi educado como a sociedade o educou, pronto, sem grandes mergulhos internos, vamos dizer assim, nos últimos anos, não é? E esse homem que ainda tem um conceito de masculinidade, do que é ser masculino, o que é ser um homem masculino, o que é ser um homem, e Hum, ainda há muito esse conceito que para mim está um pouco deturpado, e hum, que coloca-o muito e demasiado no seu polo de energia masculina e hum, desconecta do seu polo de energia feminina, que é sim, quase que o homem não teve permissão para poder ter medo, para poder parar e refletir, para poder sem tomar logo a iniciativa. Não teve muito esse lugar, porque desde crianças há muito, não, tu és um homem forte, tu és um rapagão, né? Que é muito, e até a própria formatação, uma vez tive uma live sobre o homem e a energia feminina, formatação, a linguagem que nós utilizamos às nossas crianças, que nós, na nossa linguagem simples, a falar com um bebê, com uma criança, mulher ou homem, hum, é logo diferente e vai logo criar expectativas sobre esse indivíduo de forma exato. diferente, não Hum, é? Um, então, essa permissão para que o homem que se permita conectar no seu lado vulnerável, abrir-se esse espaço de vulnerabilidade, é aquilo que, e agora não vou falar só por mim, vou falar sobre as mulheres também com quem eu tenho trabalhado, que muitas vezes a mulher sente que o homem tem dificuldade em abrir-se, em expor-se, em abrir esse lado vulnerável, porque há muito medo de depois ser atacado nesse ponto de vulnerabilidade hum, e ao mesmo tempo de não se sentir capaz de estar pronto para qualquer coisa, não é? Ter ali hum, aquele momento de, espera, deixa-me estar aqui no meu cantinho e eu também tenho este cantinho que também às vezes preciso estar refugiado aqui dentro. E muitas vezes aquilo que nós mulheres habitualmente sentimos é ele fechou-se, ele não partilha comigo, hum, ele não comunica comigo. Porque nós mulheres, também a forma como a nossa dinâmica e até a nossa estrutura cerebral funciona, e hum, nós precisamos muito de falar, não é? Para desanuviar, para deitar as coisas cá para fora, para nos sentirmos mais leves. E há muita tendência para o homem se fechar, não é? Não hum. partilhar. Às vezes o homem só pede ajuda mesmo em último caso, quando já não há outra solução e já tentou. E pronto, já não podes fugir mais e pronto. E muitas Não sei como vezes, é que tu vês isso. se me permites interromper, e muitas vezes há uma questão aqui que é importante tocar, que é o facto de pedir ajuda em último caso, e muitas vezes não acontece isso. Acho que a estatística mundial em 4 suicídios, 3 são homens.
Ah, e, e isto é uma realidade um bocado comum de se ver, que é o silêncio do homem, e o sofrimento é silencioso, a depressão é silenciosa. E tu falaste aí umas coisas que são bastante interessantes, mas eu vou trazer um outro polo que eu acho que também pode ser interessante, que é, desde a desde a Revolução Industrial, os pais começaram a trabalhar muito mais em fábricas e a vir ao final do dia. E muitos deles trabalhavam fora e só vinham ao fim de semana ou ficavam meses fora. A nossa conexão foi muito mais com a mãe. Isto é Uhum. um bocado contraditório aquilo que tu estás a dizer, mas também acontece muito nos homens, que é, há uma maior facilidade de partilhar com o feminino e há muito pouca conexão com o masculino. Ou seja, nós não tivemos uma iniciação pelos nossos pais. Nós não tivemos um mentor masculino a mostrar-nos o caminho. Foi mais ligado pela parte feminina. As professoras na escola, a maioria dos professores são professoras. Ou seja, esta parte dos mentores que nós tivemos na nossa vida e que vamos encontrando são muito mais mulheres do que homens. E isto deturpa um bocadinho a nossa essência, a nossa energia. Porque antigamente o que é que acontecia nas tribos, e há sempre uma parte tribal dentro de nós, não é? Depois começaram a surgir as cidades e tudo mais, mas os, 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 as crianças lidavam com o masculino, com o homem mais velho, com os amigos do pai, e começaram a ver coisas que eles faziam e começavam a perceber mais ou menos como é que era a vida adulta. Ou seja, nós tínhamos uma visão do que é que eram, de que é que iria ser o nosso futuro. Nós tínhamos mais ou menos um frame, uma, uma moldura, uma perspectiva, uma ideia daquilo que iria ser o nosso futuro. E isso ajudava-nos a Uhum. crescer. Daí, muitas vezes, Exato. há uma dificuldade muito grande num homem adulto a tomar responsabilidade na sua vida e a ter um compromisso. Ah, e isto vem um bocadinho de uma atitude infantil de nós não termos essa iniciação e de não entrarmos confortavelmente ou por um desafio grande na iniciação de sermos adultos. E isso também está muito presente. A comunicação entre homens é superficial muitas vezes. E o que acontece, e o que Uhum. aconteceu comigo, a minha tendência para me afastar dos homens foi porque senti-me muito traído quando era criança, por amigos próximos. Quando comecei a crescer, as conversas, muitas delas eram superficiais. Eu conseguia ter algumas conversas profundas com alguns amigos, mas a maioria não conseguia ligar muito bem. Ah, e muitas vezes o que acontecia na conversa é que só se fala das vitórias. Epá, consegui um trabalho muito bom, consegui este dinheiro todo neste trabalho, fiz isto, a minha vida corre muito bem. E, e o outro lado que toda a gente tem e que não estamos a contar, sabes? Ora, aí está. E eu acho que isso também deturpa um bocadinho esta imagem e, no fundo, a essência. Porque não é uma questão de imagem. Claro que nós podemos partilhar uma imagem, mas no fundo é aquilo que nós trazemos de coração e na nossa verdade. E foi um pouco isso que me trouxe ao trabalho dos homens. Foi um desconforto gigante. Desconforto de não me conseguir enturmar, ter dificuldade a confiar num homem, a ter dificuldade de ter uma conversa franca e aberta e vulnerável, porque no fundo a vulnerabilidade não é só um chavão e uma moda de agora, é liberdade. Eu assim que sou vulnerável tenho uma liberdade gigante, eu posso dizer exatamente aquilo que estou a sentir no momento. E o meu desconforto veio de muitas vezes eu acordar cansado de ter uma máscara, de ter uma postura que não é realmente aquilo que eu sou, de Uhum. querer me apresentar ao mundo de uma forma que eu não sou. E isso é cansativo. É cansativo porque há um potencial gigante entre nós, há uma voz que quer sair, há uma expressão, há uma atitude que quer se demonstrar e muitas vezes nós estamos tipo a suprimir Aba e fala. exatamente, e a deprimir. No fundo, a Uhum. depressão vem daí. Deprimir é suprimir as emoções e tudo mais, e a nossa expressão, e isso faz com que qualquer dia temos que rebentar. E Uhum. falando naquilo que eu disse ao princípio, o suicídio é muito comum no homem.
E eu tive um amigo muito próximo que eu só agora há pouco tempo fazendo este trabalho é que percebi, porra, isto é real, caraças. E já foi há muitos anos atrás, mas eu percebi que isto é mesmo real. E depois vê-se assim um ator aqui, um ator ali, ou um homem próximo e conseguimos dizer, "Fogo, pá, há mesmo um sofrimento à minha volta que eu não fazia ideia que este homem estava a sofrer, por exemplo. Ah, porque é Uhum, silencioso e é assustador ao mesmo tempo também. uhum. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui falaste nesta questão de terem ficado as mães a ensinar os filhos, não é? E os meninos homens já não acompanharem os pais e os rituais entre os amigos, etc. Sem dúvida, e acho que isso também trouxe muito. Há muito aquela expressão do filhinho da mamã, não é? Hum. Que representa, e eu aqui também acredito que falta sim essa orientação dada pelos pais aos seus filhos, mas também falta as mães que são demasiado protetoras, que são as mães galinhas, que são as mães que fazem tudo pelos filhotes, que não querem que o coitadinho não sofra e que os protegem imenso, que também levam a fazer, ou tornam que estas crianças, estes meninos, se tornem homens que acabam por não assumir esse compromisso, que nós mulheres sentimos muito isso. Que há muitos homens que nós sentimos que eles não estão prontos para assumir o compromisso, não é? Até porque vê-se na sociedade que a mulher acaba por amadurecer primeiro do que o homem. Tendencialmente, não estou a falar de toda a gente, ok? Mas que essa maturidade é mais visível primeiramente na mulher e só mais tarde é que se sente que o homem sim já é capaz de assumir os seus compromissos, de assumir-se a si mesmo, não é? De colocar os seus limites saudáveis, de dizer o que é que quer, de saber aquilo que quer também, porque há muito essas mães que, coitadinho, não, 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 eu protejo, está ali numa redoma, protegido, não é? E quando ele sai à vida já tem 30 anos e de repente ainda tem uma vida toda por assumir a responsabilidade sozinho. Hum. E eu acredito que esse trabalho que tu fazes de juntar. Aliás, queres partilhar aqui um bocadinho esse trabalho que tu fazes? O que é que acontece assim nos círculos de homens ou nos retiros que tu Hum. fazes que, não sei, que tu achas importante trazer cá para fora, para homens que eventualmente nunca tiveram e que estejam curiosos, mas têm medo, por exemplo. Hum. Bem, o que nós fazemos em primeira mão é criar uns alicerces bastante seguros, e criar algumas regras seguras para que nós possamos coexistir e viver aquele momento de uma forma verdadeira e, e segura, no fundo, de exprimirmos, de haver aceitação, de haver confidencialidade, de haver responsabilização na forma de se comunicar, falar sempre na primeira pessoa. No fundo, isto é a primeira coisa que acontece. Ok, chegaram todos aqui, muitos deles não sabem o que é que aconteceu, porque é que estão aqui, mas foram levados. 80% dos homens que chegam aos retiros vêm por incentivo das mulheres, ou uma amiga, ou alguém que publicou alguma coisa, e muito grato por esse trabalho que vocês fazem. Eu comecei este trabalho por causa da minha companheira, da Zoe, porque ela já fazia imensos círculos há imenso tempo e eu ficava em casa sozinho. Porra, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Eu tenho que fazer qualquer coisa da minha vida também. E não só isso, e ver a- o trabalho da irmandade que ela estava a fazer com as suas irmãs e eu senti um bocadinho de falta dessa parte. E no fundo, os retiros são criar um grupo em que existe essa segurança, em que existe um trabalho de confronto, confronto com o outro, confronto connosco próprios, um trabalho de celebração, um trabalho de com a sombra, trazer as coisas que nós não. Porque nós não estamos ali para falar dos ganhos, não é? Isso é fácil, isso podemos falar com qualquer pessoa. Nós estamos ali a falar de coisas que se calhar nunca dissemos a ninguém. E muitas das coisas que nós não conseguimos dizer são ditas por um irmão à nossa frente. E isso traz, para isso, eu acho que isso é a essência da medicina do círculo, dos círculos de partilha, por exemplo. É que nós somos incentivados pela voz dos outros, muitas vezes. Uhum. E eu trago sempre uma coisa
que eu gosto, que é a arte de ouvir. Porque naturalmente num círculo nós temos sempre a pensar o que é que vamos dizer. E eu trago isso. Confiem que existe uma medicina no círculo e ouçam exatamente o que é que o vosso irmão tem para dizer. E no fundo aquilo que nós estávamos para querer dizer já vai mudar porque é quase que vamos mexer aqui dentro de nós e tocam uns pontinhos bastante interessantes que são precisos explorar e ser partilhados. E no fundo é um trabalho físico, um trabalho de expressão, um trabalho de confronto, um trabalho de celebração. Eu não te quero dizer os rituais que nós fazemos, todos, mas alguns Sim, rituais não. físicos de ice bath. Há, há um trabalho muito interessante com os julgamentos, como é que nós julgamos o mundo e como é que o julgamento pode ser uma ferramenta maravilhosa para vermos exatamente o que é que nós precisamos de curar em nós e ver em nós e que nós estamos a apontar para o mundo. É aquela velha máxima de eu aponto com um dedo e tenho três dedos apontados para mim. Há um trabalho de respiração, de muito de resgatar também estas emoções que estão retidas. Dentro do trabalho do homem, a raiva é uma coisa muito, muito presente, e na mulher também, mas o homem tem essa tendência de ter dificuldade de impor os seus limites, e esse trabalho é um trabalho bastante importante também. Ou seja, são feitas uma série de, de rituais e no fundo para mim o que me faz mesmo sentido e a forma como eu me trago e como eu me entrego aos retiros é sempre com um apoio muito grande da natureza. Um, eu faço sempre os meus retiros num sítio em Pedrógão Grande, onde foi fustigado pelos fogos há 6 anos atrás, aquele fogo mega em que faleceram umas quantas Uhum. pessoas. E este casal faz um trabalho de reflorestação lindíssimo lá e há uma resiliência nesta terra e tudo aquilo que nós consumimos vem de produção local, ou seja, a água que nós bebemos é filtrada de uma spring water, de uma nascente, e, ou seja, off the grid, ou seja, nós estamos ali completamente fora do sistema municipal de águas e de luz, e no fundo vamos dar valor às coisas que damos por garantido. E eu acho que isso é uma importância muito grande, seja no trabalho do masculino, seja no trabalho humano. É nós darmos valor à essência da vida também. Porque a essência da vida traz-nos a nossa própria essência. O contacto com a natureza traz a nossa própria natureza. E isso, Uhum. naturalmente, nós vamos redescobrindo e relembrando aquilo que realmente somos. Por isso não é nenhuma magia, eu não faço nenhuma magia lá. Eu acho que a magia acontece com a irmandade, com a conexão entre com a verdadeira conexão entre irmãos, entre homens, com a verdadeira conexão com a natureza e com tudo o que tenha que vir. É sempre muito bem-vindo. E acho que é uma coisa muito importante dizer que nos retiros de homens, qualquer homem pode trazer aquilo que tenha que trazer. Ah, tudo é bem-vindo e tudo é importante ser trabalhado e partilhado e haver essa, essa, essa liberdade na expressão, né, e essa aceitação. ah, eu acho que é o que faz, é o que faz o trabalho. Não existe pós Uhum. por limpo e vivo. A medicina está toda em nós e toda na natureza. Sem dúvida, sem dúvida. Concordo inteiramente com o que disseste. Acho que esse espaço, esse caminho que tu abres para que os homens possam se reencontrarem a si mesmos com o espelho do outro, não é? E reconhecerem-se, acho que é mesmo importante. E há bocadinho tinhas referido, depois queria ter dado feedback, que o homem abre-se mais com a mulher do que com o homem. E eu também acredito que isso possa acontecer quando o homem se sente seguro com a mulher. E acredito que isso seja verdade, sem dúvida. Portanto, os homens acabam por saber mais com a mulher do que com os outros amigos homens, não é? Mas muitas vezes isso não acontece, ou seja, quando o homem não sente essa segurança, porque há muito esse medo, lá está, daquilo que ele diz, virar-se contra ele, e de alguma forma também cabe a nós, mulheres, também saber acolher
não esperar que o homem esteja sempre naquele lugar do pedestal do eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sou forte, eu aguento, não é? E também é importante a mulher saber acolher essa vulnerabilidade do homem, porque infelizmente há homens que eventualmente já tiveram uma experiência negativa quando procuraram abrir-se, não é? Exatamente. Então também faço esse convite às mulheres que, ou que vão ver esta live também terem isso em atenção, de não esperar sempre que o homem esteja lá sempre pronto para tudo e mais alguma coisa, que às vezes somos nós que temos de estar prontas para o receber, não é? E para Exatamente. abrir esse espaço também. E não só, Eu acho que isso sabes? é muito importante. E não só este espaço de vulnerabilidade, mas também um espaço da virilidade do homem natural, sem ter sem ter que se sobrepor à mulher com poder, mas estar um homem enraizado e na sua masculinidade, na sua energia de enraizamento, de integridade, isso também muitas vezes assusta uma mulher. E isso aconteceu comigo. Eu quanto mais trabalhava com o meu masculino e quanto mais firmeza muitas vezes tinha, até com a minha parceira, com a Zoe, ela por mais que desejasse isso e depois não conseguia saber, não sabia lidar com isso. Daí ser muito importante isso que tu estás a dizer, haver um trabalho conjunto, haver um trabalho ah, integrado tanto pelo homem como pela mulher e com as partes femininas e masculinas dentro de cada um de nós. Eu acho que é muito importante porque nós no fundo, os dois sexos estão a redescobrir algo, algo novo para agora, mas que vem já muito do antigo, não é? Nós relembramos. Mas acho que é Uhum, muito importante e inclusive eu vou fazer um retiro com a Zoe no final do ano, em dezembro, em que nós vamos fazer esse trabalho do feminino sagrado, do masculino sagrado, em que fazemos um trabalho individual e no próprio retiro vamos tendo encontros. uhum, É inevitável, não é? Nós saímos de um trabalho do masculino como homens e chegamos a casa, ou pode estar uma mulher, ou vamos ter com a nossa mãe uma mulher, ou vamos ter com a senhora do, do, senhora do supermercado e é uma mulher. Ou seja, nós estamos constantemente com esta interação com as pluralidades e com espelhos dentro e fora de nós. Por isso eu concordo plenamente contigo. Acho que é importante haver um trabalho integrado e caminharmos os dois juntos para a nossa uhum. essência. Sem dúvida, sem dúvida. E pegaste aí no ponto que eu também queria voltar a pegar, ou quero pegar, que é esta questão de o homem também saber sentir-se, ou seja, nem é isso, é nós mulheres, portanto, há muitos círculos de mulheres, há muito trabalho para o empoderamento da mulher, para nós reconectarmos com a nossa ancestralidade, com a nossa energia feminina mais pura, mais selvagem, não é? Também. E depois o que se sente é que há mulheres, e aquilo, assim como tu sentiste isso de estar tão enraizado, tão seguro de ti mesmo que pode assustar o outro, e isso também está a acontecer com mulheres que já fizeram um caminho também assim de reconexão consigo mesmas, de resgatar a sua força interna, o seu poder pessoal, e isso assustar alguns homens. No caso Completamente. de relações heterossexuais, e isso assustar alguns homens e que está-se a sentir esse desequilíbrio na sociedade. Por isso é que eu, quando descobri aquilo que tu fazias, eu disse, pá, eu quero te trazer para uma live, porque esse Uhum. trabalho que tu fazes é extremamente importante, porque existe, sim, esse homem que está demasiado na sua energia masculina, que abraçou aquilo que simplesmente não questionou a sua educação, não é? E que se sente muito com esse medo de conectar com emoções, com a parte da energia mais feminina, porque ainda há muito tabu da homossexualidade, têm medo de se sentirem emoções, se expressarem, se forem um pouco mais doces, quase que são confundidos têm medo de ser confundidos, eles não são confundidos com o facto de ser homossexual, e há muito medo e ainda muito tabu da homossexualidade, não é? Então acho que isso também faz com que homens evitem de se conectar com a sua própria energia feminina por causa disso. E a outra é aquele homem que nunca quis, se calhar que rejeitou, recusou um pouco esse papel que lhe incutiram de estar sempre pronto para o conflito, não ter medo, estar sempre na vanguarda, etc.
e chegar-se à frente, e esse homem que recusou esse papel e que ficou no outro lugar, ficou no outro polo, não é? Mais na energia feminina. Então, que às vezes têm a dificuldade deles próprios se colocarem na sua energia masculina. Uhum. E eu acredito que esse colocar na sua energia masculina é algo que pode ser resgatado neste tipo de eventos que tu fazes, neste tipo de juntamentos, de círculos de Uhum. homens, onde vão se relembrar o que é assumir essa polaridade mais masculina, mas equilibrada com o feminino, não é? E de também se sentirem no direito, porque há muitos homens que ficaram, como houve muita culpa por parte da mulher, os homens isto, os homens aquilo, os homens aquilo outro, há muitos homens que não querem sequer mostrar uma pitada desse quê para não serem confundidos e não serem acusados. Um, e Completamente. então tem que haver esse balanço, não é? Esse equilíbrio. Isto tem muito a ver com chavões, com perspectivas, com formas com conceitos criados pela sociedade. Por exemplo, a sensibilidade, um homem sensível. Nós naturalmente quando vemos um homem sensível dizemos que pá, é meio afeminado. Há naturalmente ou seja, um julgamento direto. Nós temos logo uma ideia. E sensibilidade, pela origem da palavra em latim, tem a ver que é sincero nas emoções. Não tem nada a ver com fraqueza. Tem a ver com uma pessoa que consegue facilmente aceder com sinceridade às suas emoções e transmitir isso. Por isso, eu compreendo perfeitamente que isso venha trazer um pouco destes fantasmas, dos conceitos, do que é o quê, se ele é sensível, é mais feminino e é mais, pronto, é melhor não. Eu acho que isso também tem que ser um pouco trabalhado, não é? E podermos aceitar a sensibilidade num homem como a virilidade num homem e está tudo bem. Porque Uhum. cada um de nós, seja homem ou mulher, carrega mais ou menos, é quase como uma questão de polos. Mais energia feminina e ou mais energia masculina, e podemos viver com isso, não tem a ver com escolhas sexuais, não tem nada a ver com isso, tem a ver mais como nós lidamos com o mundo e com as nossas próprias energias. E há conceitos que nós temos que quebrar, no fundo, e Uhum. construir. Dizes? Eu também falo muito de. Ainda outro dia estava a ter uma conversa com alguém que tinha conhecido tá, e disse várias vezes: Isso é uma construção social. Ou Yeah. seja, é aquilo que nós adotamos como sendo uma verdade, que não questionamos e que dizemos: Pronto, é nosso, eu cresci aqui, é este o conceito que eu tenho disto, então vou adotá-lo. Não, eu posso me recusar a adotá-lo, não é? Quando eu faço esse trabalho sobre mim e perceber: Não, olha, isto se calhar assim foi-me dito que é isto, mas para mim não é, porque eu já Claro. desconstruí isso e já não me identifico com isso e já não me faz sentido. Hum, então deixa-me ver aqui se há aqui mais alguma coisa que eu queria aqui perguntar. Hum, Há uma coisa que posso dizer uma sim, coisa. podes e deves, traz aquilo que tu sentires. Eu acho que para além desta, ahm, para além desta questão das energias masculina e feminina, eu acho que como seres humanos nós temos que ser soberanos nas nossas decisões e nas nossas ações. E isto nós somos constantemente bombardeados com tudo, com muita informação de todos os lados. Mas tem que haver Uhum, um questionamento e uma certa firmeza em acolher, investigar, descobrir por nós próprios para podermos tomar uma decisão. Um, e isso estava a dizer que a sociedade incute-nos algumas perspectivas, algumas ideias, mas por que não discuti-las connosco próprios e com pessoas que realmente são tal e interessantes a qual. nós, para nós depois termos uma direção certa. Eu acho que é muito importante isso. Nós vivemos isto com a questão do Covid, vacinação ou não vacinação. Pá, decide por ti. Aquilo que escolheres vai ser o melhor para ti, porque tu escolheste. Ninguém te tem que obrigar a fazer nada. Ah, seja isso, seja com outra coisa qualquer. Com a forma como lidas, como te integras no mundo, como fazes as tuas próprias escolhas de vida. Tem que haver bocadinho essa capacidade de parar, refletir e, e assumir qualquer coisa. Isso vem de uma energia de sermos soberanos, porque senão somos Tal movidos por e qual. massas e estamos sempre a ser influenciados por tudo e mais alguma coisa. E muitas vezes não temos uma decisão firme. Porque aquilo disse, Uhum, pronto, eu vou acreditar. Eu acho que isso vem muito desse.
o resgate tem que vir por essa capacidade de análise, de também sermos flexíveis, porque podemos acreditar numa coisa num momento e depois perceber que, pá, não é isto que eu quero, não é isto que. E assumir isso, assumir essa diferença. Eu já tive que mudar tantas coisas em mim, constantemente, e a minha vida ainda está mais ou menos a meio e ainda vou ter que lidar e mudar com muitas outras coisas à frente. Por isso, eu tenho que ter essa noção, eu tenho que trazer isso dentro de mim, essa consciência que, pronto, aquilo que eu tomo como adquirido agora e aquilo que eu me tomo aquilo que eu acredito agora, se calhar vou ter que pensar de uma outra forma em certas alturas. Eu Isto, também falando acredito um pouco que, e para naquilo. mim tem sido sempre. Desculpa, diz. Não, dando um bocadinho mais, partilhando um bocadinho mais de informação àquilo que tu disseste, de que a sociedade traz-nos estas ideias e traz-nos esses condicionamentos, muitas vezes. Uhum. Sim, e pronto, e acrescentando a isso, eu ia só dizer que, para mim, o meu caminho de evolução tem sido muito eu questionar aquilo que me foi incutido, que me foi impingido, que me foi dito que era verdade. De eu perceber, porque o trabalho que eu faço com o Tantra, que é isso que para mim é o Tantra, é muita desconstrução daquilo que eu não sou para chegar à essência daquilo que eu verdadeiramente sou. Então, para isso é questionar as crenças daquilo que me foi dito. Não, é assim que funciona. Eu sempre fui muito essa pessoa de questionar crenças. E outra questão relativamente ao assumir a decisão em vez de ser movido por massas, muitas vezes as pessoas, primeiro, ou não se querem dar ao trabalho, mas muitas vezes esse não se querer dar ao trabalho de tomar a decisão tem a ver com, no momento em que eu tomo uma decisão, a responsabilidade passa a ser minha. E há muita gente que tem dificuldade em assumir responsabilidades. Porquê? Porque quando eu assumo a responsabilidade, já não posso pôr a culpa no outro. E é muito mais fácil apontar o dedo ao outro do que a mim mesmo e dizer, pronto, olha, fui eu que tomei a decisão, a culpa é minha, já não posso culpar ninguém, já não posso levar este peso para ninguém, vou ter que lidar com isto, não é? E então Exatamente. há muito essa cultura ainda do fugir da responsabilidade, até mesmo para tomar uma decisão simples. Hum, E que isto também acaba por ser conflitos que às vezes surgem em relações, em que algum membro da relação não quer assumir a responsabilidade de tomar uma decisão para depois, para depois não ter que lidar com isso. Pronto. claro. Isso também é uma das. Eu trago aqui outras questões que as mulheres me trazem também. Pronto, aproveito. Ahm, não sei, o que é que, se tivesses que deixar, ou faço aqui um convite para deixares aqui uma mensagem aos homens, ahm, ou eventualmente às mulheres, não sei, aquilo que tu sentires. Ahm, Às mulheres apenas digo e com muita gratidão que continuem a enviar e a acreditar que este trabalho é necessário para o masculino e a convidarem os seus companheiros e amigos e acho que tem sido um trabalho incrível. Aos homens, e foi aquilo que eu me disse a mim próprio, que eu vim a aprender comigo, que é quanto mais resistência eu tiver, é exatamente onde eu tenho que ir. E muitas vezes este trabalho do masculino, eu tinha imensa resistência. Fazer este live, por exemplo, foi a primeira coisa que eu te disse. Eu tenho resistência a fazer, mas eu sei que existe. Não sei quantas pessoas é que vão ver, mas espero que pelo menos uma consiga perceber e sentir aquilo que eu disse e acreditar e dentro dele conseguir tomar uma decisão para se curar ou para perceber que existe um espaço seguro para poder partilhar e para poder ser mais ele próprio. Confio que possa acontecer isso e se acontecer, a minha missão está cumprida. Eu, no fundo, o apelo que eu faço é fazerem essa própria questão interna de quão livres vocês estão. Como é que estão as vossas relações humanas? Como é que está a relação convosco? Ah, e vem muito dessas respostas que vocês podem ter nestas questões que se veem que precisam de algum trabalho. Eu acho que todos nós precisamos de um certo trabalho em algumas áreas. Não estou a querer apontar o dedo a toda a gente porque
porque não têm esse direito e há pessoas que se calhar não estão preparadas e há pessoas que se calhar não sentem exatamente que têm que fazer algum trabalho, não lhes faz qualquer sentido e aceito completamente isso. Mas quem se sinta sozinho, quem se sinta a precisar de conexão, a precisar de viver uma experiência verdadeira, crua muitas vezes, em que existem desafios internos e externos, eu acho que um retiro dos homens pode ser uma forma de iniciar um processo muito lindo de cura. Nas mulheres, o que eu posso fazer é aquilo que eu vejo à minha volta e cada vez mais, e agora tenho uma filha. Eu percebo exatamente a ferida que as mulheres carregam, pelos retiros que eu já fiz, e isto também dá uma empatia muito grande para a filha que estou a criar e perceber que eu não posso criar só uma criança alegre, eu tenho que criar uma criança humana, e com isso tenho que trazer a minha humanidade. Eu não posso pôr uma máscara a dizer que está tudo bem quando muitas vezes não está tudo bem. E eu acho que é importante trazermos essa verdade. E o meu apelo é isso, é sermos verdadeiros o máximo possível, é sermos honestos connosco próprios e se não conseguimos ser, se houver alguma coisa a impedir isso, há sítios para trabalhar. Isto é um dos sítios para os homens. Certo que tu fazes esse trabalho com as mulheres também. E escolham bem. Um, eu acho e também quero falar sobre isso. Eu acho que é importante. Eu não sou mais do que ninguém e o meu trabalho não é melhor do que qualquer outro homem que faça esse trabalho com os homens. Eu acho que é importante o homem que se inicie, que escolha um trabalho com o masculino, que se informe sobre a pessoa que está a fazer esse trabalho. Acho que hoje em dia vivemos uma cultura em que do Jean já, da espiritualidade e do trabalho interno e seja o que for. Temos um fim de semana de breathwork, de respiração e já estamos a dar curso e estamos a pôr 70 pessoas a respirar ao mesmo tempo. Eu acho que as coisas têm que ser feitas com pés e cabeça. Outro dia estava a ouvir uma pessoa que eu admiro bastante, e dizer que é muito importante voar alto na nossa vida e atingir o nosso eu superior, mas com os pés bem assentes na terra. E, Hum, e que essas escolhas sejam feitas com um voo lindíssimo nas alturas do vosso ser, mas bem enraizados também na terra. E é isso. Eu estou aqui, estou presente a fazer os meus trabalhos. Vou ter um retiro, se me permites falar um bocadinho daquilo que eu vou fazer em sim, isso setembro. Vou dizer ter mesmo. um retiro com um irmão que admiro bastante, com o Alex, também é meio português, alemão, brasileiro. Ele vive no sul e faz um trabalho incrível e inspira-me bastante pela sua consistência. Ele mora no Algarve e vamos fazer um trabalho agora em setembro. E temos um convidado especial que é um havaiano, que faz parte também desta organização dos Sacred Sons, em que eu também participo. Ele é meio Lakota, nativo americano e havaiano, e traz uma medicina incrível. Por isso, vamos fazer um trabalho em setembro muito bonito em Pedrógão Grande, de 8 a 12 de setembro. Todos os homens são bem-vindos. Estamos ainda na Early Bird. Os preços são um bocadinho mais reduzidos. Se tiverem alguma dúvida, contactem-me, eu estarei presente. É isso. Não sei se tenho alguma coisa mais a dizer. Um, Apenas agradecer-te, Círculos de Alicia, homens pela. em português. Ah, os círculos de homem em português, uma das formas para eu estar mais presente em casa, e eu tive praticamente 5 meses sem sair de casa a dar apoio à minha mulher, à minha filha, e a ferramenta que eu arranjei, que muita gente arranja também, que é ter ciclos online. Eu neste momento não estou a fazer isso, estou mais dedicado aos ciclos presenciais, mas eu estou a viver na zona de Palmela e estou muito interessado em começar a fazer um círculo presencial aqui em português. Naturalmente, os meus retiros são feitos em inglês, mas como eu sou português, facilmente consigo traduzir. Até mesmo um português que não saiba falar inglês pode vir ao retiro e receberá sempre a medicina, porque muitas das partilhas são feitas na língua materna de cada participante. Eu incentivo isso porque
porque é importante às vezes nós partilharmos e dizermos coisas do nosso passado, ou algumas coisas que são bastante vincadas em nós e dizermos da nossa própria língua, em vez de estarmos a falar inglês. O inglês é uma ferramenta brilhante para nós podermos todos comunicar e nos entendermos. Uhum, Ahm, por isso, vou fazer alguns círculos, talvez depois de setembro, em português online, no Zoom. E a minha página é miguelvisionquest.com. Sigam, os meus trabalhos estão sempre a ser publicados lá. A minha página de Instagram também. Tenho alguma resistência a estar ativo no Instagram, ah, por sentir só esta dificuldade de me conectar com a aplicação, mas percebo perfeitamente que a minha missão passa também por aí, por normalizar este trabalho do masculino. Eu acho que é bastante importante haver publicações, haver partilhas, haver vídeos de homens a tocarem-se e a chorarem, seja o que for, para normalizar um bocado isso. A minha intenção e missão, eu tive que fiz, que era partilhar esta medicina dos ciclos de partilho o mais que eu conseguisse. E para além uhum, do retiro que eu faço, Lobo Solitário, acabar os tempos do Lobo Solitário. Eu também faço um outro retiro que é mais vocacionado para dar ferramentas a homens a começarem os seus próprios círculos de partilha, ou seja, com isto é uma segunda fase, o retiro iniciático é esse dos lobos solitários e o The Circle Keepers é este, faz a segunda fase em que temos uma experiência mais profunda e qualquer homem sai com ferramentas e tem uma hipótese de liderar um círculo no retiro para se sentir ao serviço e que possa fazer perto de si, que possa fazer no seu trabalho, onde ele quiser. Eu acho que é muito importante haver as reuniões onde nós uhum. partilhamos de forma vulnerável e verdadeira com outros homens. Gratidão, gratidão. Olha, não sabia que eras meu vizinho, eu também sou de Palmela. É? Pronto, isto está tudo, Palmela está ali. Sim, exato. E para complementar o que tu disseste das resistências, só para dizer uma frase, que é a frase que me tem inspirado o meu caminho, este meu caminho, e também partilho sempre com as mulheres com quem trabalho e com os homens também, que é uma frase de Joseph Campbell, que é a caverna onde tens medo de entrar, esconde o tesouro que procuras. Hum, E para mim isso é a chave. Então, cada vez que eu sinto medo, cada vez que eu sinto resistências, ao mesmo tempo tenho alguma curiosidade, algum entusiasmo, pronto, é para ir. Já boa, percebi que é para ir. exatamente. Pronto. E pronto, e também aproveito para quem. Hoje não falei muito sobre sexualidade, não é? Mas hoje não era esse o tema. Mas tenho uma jornada online para homens sobre os mistérios do prazer feminino. Para quem. Um bocado para desconstruir tudo aquilo que nós fomos aprendendo ou que não fomos aprendendo, com a parte da pornografia e com outras questões que também não foram ensinadas na escola sobre a sexualidade. Portanto, é um pouco trazer essa educação, mas mais consciente. E para as mulheres uma jornada de empoderamento feminino e de alquimia sexual online, que comecei agora este ano, a última deste ano, depois agora já só para o ano, e pronto, e entretanto também vou fazer um retiro, mas mais no final não, no final de setembro, que é Awakening the Tantric Heart, portanto, despertar do coração tântrico, no fundo é conectar o cultivo da nossa energia sexual à energia do coração, também para estar em presença, conectar com as emoções. Pronto, um pouco por aí, também vai ser com um amigo meu colombiano, na verdade, que vem cá, vai ser um retiro em inglês, mas vai ser em Portugal. E pronto, e entretanto eu vou lançando o resto das coisas online. Pronto, fiquem atentos. Boa. Podem me encontrar aqui Alicia_Tantra Sex Consciente e no Facebook Alicia Despertar Holístico, que ainda está esse nome. Pronto, Posso te fazer uma gratidão, pergunta? claro. Ahm, imaginando que existem alguns homens que querem trabalhar esta questão da sexualidade, e não é uma coisa que, por exemplo, eu trabalho diretamente, abordo alguns temas, mas o que é que eles podem fazer? Podem ir ter contigo? Como é que encaminharias
ou imaginando que eu estou-te a encaminhar, epá, tenho aqui um homem que precisa de um trabalho aqui nesta área, tem bastantes traumas com a sua sexualidade, e todos nós, eu acho que não sei qual é o homem que não aprendeu sobre a sua sexualidade com porno, por exemplo, e ainda hoje muitas vezes é utilizado. Mas Uhum. como é que tu poderias encaminhar ou quais são as dicas que tu poderias dar? Então, primeiro que tudo, contactarem por mensagem e eu ofereço várias possibilidades. Tenho para já, esta é uma jornada em grupo, onde eu também já consegui reunir grupos de homens a falar sobre sexualidade e sobre os seus desafios na sexualidade. Também foi uma grande conquista, que também não é habitual. Podem me contactar também para ter sessões individuais comigo, online também, ou se houver proximidade em termos de localização também posso fazer sessões presenciais e também crio um programa personalizado para esta pessoa, para este homem que quer trabalhar determinados aspectos em si mesmo, na sua parte da sua sexualidade, portanto, faço uma análise, faço uma reunião inicial para perceber o que é que ele precisa, o que é que ele quer trabalhar, depois uma sessão onde eu avalio o que é que ele precisa de trabalhar e onde é que eu vou, para eu perceber onde é que eu vou começar esse trabalho, e depois vamos fazendo assim, vamos seguindo com as sessões, consoante aquilo que o homem pretende ir, até onde é que ele quer chegar. Ok. Pronto, então é algo personalizado. E é isso. Gratidão pela pergunta. Claro, não, E pronto. curiosidade. Uhum. E pronto, e é isso. Olha, gratidão, foi mesmo um prazer ter-te aqui, e dar-te aqui esse espaço para falar sobre algo que é tão fundamental na nossa sociedade. Então, Uhum. mesmo grata por teres aceito este convite e olha, muito sucesso aí para as tuas coisas. Mas pronto, vamos seguindo também em contacto. Eu também continuando a reencaminhar pessoas a não ser Obrigadíssimo, assim tão Alicia. acessível. Obrigadíssimo. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela insistência e pelo profissionalismo. Acho que dá segurança, também me deu segurança. A forma como me abordaste e como convidaste e como tens tudo estruturado de uma forma bastante confortável. E, e é isso. Só quero agradecer também às pessoas que estiveram presentes ou que vão ver isto mais tarde. Um, eu estarei presente, seja para sessões individuais, seja para retiros. Estou aberto a falar, a esclarecer dúvidas. Obrigadíssimo, muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Sim, gratidão também a todos que aqui estiveram e fizeram comentários e pronto. E é isso, podem nos encontrar, podem nos comunicar pessoalmente. Obrigada, Miguel, boa noite a todos e um até já. Tchau.